Olá, pessoal, nós vamos iniciar uma nova série dos nossos estudos e hoje nós vamos falar sobre a expansão do islamismo, né? Antes de entrar propriamente dito no conteúdo do nosso livro, eu queria trazer com esse vídeo algumas informações mais gerais sobre o islamismo, tá? E aí depois nós vamos entrar no conteúdo de maneira mais sequenciada. Mas as informações que eu vou trazer agora para vocês são informações básicas e informações mais gerais. Então, à medida que vocês forem lendo, vocês vão, algumas coisas já vai estar citada aqui por mim, já vai estar explicada, e outras coisas a gente vai tratar à medida que a gente for avançando no capítulo, tá certo? Então, gente, o que é o islamismo, né? Como é que surge, quem funda o islamismo, quais são as bases, o que é que vai influenciar o criador, o fundador do islamismo, né? Bom, o islamismo foi criado por volta do século VII, na Península Arábica, né? O que é a Península Arábica, professora? É uma região da Arábia, né? Que é basicamente de desertos, tá? Então, uma boa porcentagem, um bom percentual da região da Península Arábica é de deserto e que tem alguns oásis, né? Que são oásis, são ilhas no meio do deserto, né, com alguma vegetação. E nessas ilhas, ou seja, nesses oásis, é praticada a agricultura de alguns frutos, de algumas sementes, que vai ajudar bastante, né, na sobrevivência das pessoas que viviam ali, que habitam ali a Península Arábica. Nessa região, pessoal, haviam várias tribos, né? Tribos beduínas, que eram tribos patriarcais, ou seja, eram tribos que não tinham uma unidade política, ou seja, não tinham um rei, não tinham um governante só, mas elas tinham tribos patriarcais, ou seja, eram tribos lideradas por homens que tinham autoridade dentro da tribo, tá? E aí existiam várias tribos sem uma unidade política, né? Essas tribos beduínas, elas eram sedentárias, algumas sedentárias, outras, e na maioria das vezes eram nômades. Em geral, nós dividimos a história islâmica, né, em dois períodos: o pré-islâmico, né, e o islâmico, que é o posterior à criação do islamismo. Então, o povo árabe, eles vivem, né, é registrado na história do povo árabe esses dois momentos. Pré-islâmico, né, ou seja, a maneira como as pessoas viviam antes da criação do islamismo, e o período islâmico, a maneira como as pessoas vão passar a viver após a criação do islamismo por Maomé, tá? Que é o fundador do islamismo, e a gente vai tratar dele mais especificamente mais à frente. Antes do islamismo, né, os povos árabes eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, né, eles acreditavam que os espíritos eram gênios, então eles acreditavam também na natureza desses espíritos, né, como o sol, a luz, enfim. Então era uma religião, eles tinham uma religião muito diversificada, né, e em geral elas eram voltadas para a adoração de vários deuses, portanto, eram politeístas. Mas afinal, né, se essas tribos, né, se o povo árabe em geral, eles eram politeístas, como é que Maomé ele vai pregar uma religião monoteísta? Então, acredita-se que Maomé começou a entrar em contato com os judeus, né, com os cristãos, e aí foi daí que ele foi influenciado pelo monoteísmo, né? Então, Maomé começa a pregar a crença monoteísta e aí ele é expulso de Meca, né? Ele vai a Meca e começa a pregar Alá, que é o Deus, né? Para os islâmicos, o único Deus, né? E aí ele é expulso de Meca. Então, Maomé faz a égida, né? Que seria a fuga, que é essa saída de Meca, e começa a fazer uma peregrinação, e nessa peregrinação Maomé continua pregando sobre
foi Alá, continua levando ensinamentos que são monoteístas, e aí Maomé começa a ganhar vários seguidores, né, vários adeptos à sua crença, que vai fazer com que ele se fortaleça, e por volta de 630, né, Maomé lidera um exército e aí conquista Meca e converte a Caaba a um centro religioso, né, que antes era um centro religioso politeísta, então as pessoas de todas as tribos iam e adoravam vários deuses, mas aí depois de 630, Maomé conquista a Caaba e aí converte a Caaba a um centro religioso, a Alá. Bom, mas afinal de contas, né, em que consiste a religião islâmica? Né? Nós vimos que é uma religião monoteísta, nós vimos que começa com o contato de Maomé com outras tribos, com outras religiões, como o cristianismo e o judaísmo, mas afinal de contas, né, o que é que diferencia o islamismo de outras religiões? Então, o islamismo vem de Islã, né, que é submissão, que significa submissão a Alá. É uma doutrina religiosa, né, que tem vários pontos. Então, o seu principal livro de referência é o Alcorão, ou o Corão, que foi escrito, né, pelo profeta Maomé. Segundo o islamismo, né, só existe um Deus, que é Alá, e só existe um profeta, que é Maomé. Né? Segundo essa crença, né, Maomé adormeceu em uma de suas peregrinações e recebeu a visita do anjo Gabriel. Isso segundo a fé, tá, gente, islâmica. E aí o anjo trouxe a mensagem, né, de Alá para Maomé, para que ele criasse as bases dessa religião, né, que é o islamismo. Algumas características dessa religião é que o fiel ele deve fazer pelo menos 5 vezes, 5 orações por dia. Então, durante 5 vezes ao dia, o fiel deve orar. Né? Outra coisa também que é pregada é que o fiel ele deve ser misericordioso, ele deve praticar boas ações, né, com viúvas, com órfãos. E o fiel também deve peregrinar pelo menos uma vez na vida para Meca. E jejuar durante o mês do Ramadã. O que é o Ramadã? Né? O Ramadã é o 9º mês, né, do calendário islâmico. Então, nesse mês, todos os islâmicos, né, ou pelo menos é incentivado que os islâmicos eles jejuem, eles façam o Ramadã, eles façam esse ritual religioso nesse período. Maomé continua fazendo, né, suas peregrinações, ganhando mais adeptos, mais pessoas que passaram a acreditar e a pregar a sua palavra, né, a sua doutrina. Mas o islamismo vai sofrer uma divisão por volta de 632, né, depois da morte de Maomé. O que é que vai acontecer, né? Como a religião vai ser conduzida vai depender de 2 visões, ou seja, vai haver uma cisão na religião entre 2 grupos, os sunitas e os xiitas, né? E eu vou explicar para vocês qual era a principal divergência entre esses 2 grupos. É que os sunitas, né, para os sunitas, o sucessor de Maomé, ou seja, já que ele morreu e a religião precisava de um líder para continuar fazendo sua expansão, né, sendo uma base da religião, para ele deveria ser um califa. O califa, que é um líder religioso islâmico, né, ele teria que ser escolhido aí pelas suas qualidades, um homem caridoso, um homem de moral. E para os sunitas, os xiitas não, tá? Para os xiitas, a pessoa que deveria se manter como líder do islamismo precisaria ser um descendente direto de Maomé. Então, começou a ocorrer essa distinção entre quem deveria assumir o lugar
de líder do islamismo. Os xiitas, eles seriam então uma facção, né, uma parte muito mais radical do islamismo, né? E apesar deles serem a minoria dentro da religião. Para eles, nada deve fugir ao que ensina o Corão. Para eles, a palavra do Corão ela é inquestionável, né? E aí, o que é que vai acontecer, né? Os islâmicos dessa facção, eles vão ter dificuldade, por exemplo, de ceder em termos políticos a algumas coisas. Eles vão interpretar bem ao pé da letra a palavra do Corão. Os sunitas não, né? Os sunitas, eles são uma ala que é chamada de mais assim, liberal dentro do islamismo, porque eles vão considerar também outros ensinamentos, eles vão considerar a cultura, eles vão considerar também a mudança, né, que os homens vão ter ao longo do tempo. Bom, gente, então, na próxima aula, a gente vai entrar mais um pouco nos passos que o livro vai trazer, tá bom? Mas, por hora, eu queria que vocês entendessem um pouco mais, né, entendessem um pouco melhor sobre as características gerais do islamismo, tá? Quero que vocês deem uma lida, deem uma pesquisada a respeito, e aí, na próxima aula, nós vamos tratar, eu vou entrar mais especificamente no livrinho de vocês, tá bom? Se vocês não entenderam alguma coisa, né, vocês deixam uma mensagem para mim, que aí eu vou tentar responder. Então, vejam direitinho o que é califa, o que é o Ramadã, né, afinal, o que é o Alcorão, ou Corão, que são palavras-chave para nós entendermos o islamismo, né, e, consequentemente, a sua expansão. Então, falei um pouquinho das origens, né, quem foi Maomé, qual é a biografia de Maomé. Essa vai ser a tarefinha de casa de vocês, tá certo? E aí, posteriormente, a gente vai entendendo, vai vendo como é que vai se dando essa expansão. Mas só é possível saber da expansão se nós soubermos, assim, basicamente, o que se trata o islamismo, tá bom? Beijo pra vocês, Deus abençoe vocês e até a próxima.